o lançamento do que para alguns é um dos mais esperados filmes do ano, a continuação de uma das maiores sagas dos filmes de terror, Jogos Mortais 10, traz à tona um tema que mexe com a imaginação de muitos. E se o mundo sombrio e macabro de Jogos Mortais fosse real? Seja bem-vindo ao Desconhecido. Antes de mergulharmos nas possibilidades assustadoras do que aconteceria se Jogos Mortais se tornasse realidade, vamos entender um pouco sobre o filme. Lançado em 2014, Jogos Mortais é um dos filmes de terror mais icônicos da história do cinema, e para alguns espectadores pode ser uma experiência extremamente perturbadora. Algumas cenas de tortura no filme eram tão intensas que alguns membros da equipe tiveram de deixar o set de filmagem devido ao seu impacto psicológico. O filme foi criado por James Wan e Lee Whannell e apresentou a todos o enigmático Jigsaw, cujo nome significa quebra-cabeças em inglês. Esse personagem, tão querido por alguns, tem uma história super interessante. Também conhecido como John Kramer, é um engenheiro com um passado triste e que é diagnosticado com um câncer incurável. Com pouco tempo de vida, ele captura pessoas e as coloca em jogos para que provem sua verdadeira vontade de viver. E, acredite ou não, essa ideia surgiu das enxaquecas do criador Lee Whannell. Por um período, ele sofreu com intensas dores de cabeça e imaginou o que aconteceria se fosse submetido a um exame de ressonância magnética e soubesse que tinha um tumor cerebral agressivo. O cineasta, então, imaginou se, em vez de receber a notícia de que tinha 2 anos de vida, ouvisse dos médicos: "Você tem 10 minutos. Se você irá viver ou morrer, dependerá completamente de você." E foi daí que surgiu Jigsaw, um assassino inteligente que coloca suas vítimas em situações mortais e imorais, forçando-as a fazer escolhas difíceis para sobreviver. Seu objetivo é fazer com que seus alvos valorizem a vida. Mas, e se essa terrível saga fosse real? Bom, não vamos falar exatamente de um homem mascarado induzindo pessoas a matarem outras ou coisa pior para sobreviverem, mas de até onde nós, seres humanos, estamos dispostos a ir, até onde estamos sujeitos ao livre-arbítrio, e o que pode nos seduzir a escolher algo mais sádico em determinada situação. Para entendermos um pouco mais sobre essas perguntas, vamos falar sobre a conhecida experiência de Milgram, conduzida pelo psicólogo Yale Stanley Milgram, que tinha como objetivo analisar o nível de obediência das pessoas à autoridade. Milgram queria verificar até que ponto um ser humano bom era capaz de fazer o mal a outro por questões de obediência. Seu experimento gerou ainda maior polêmica porque ele mentiu aos participantes, dizendo-lhes que aquele era um estudo sobre memória e aprendizagem. O cientista dividiu 40 voluntários em 2 grupos aleatórios. A um disse que seriam professores e aos outros que seriam estudantes. Em seguida, levou os estudantes para outra sala e pediu aos professores que colocassem à prova a memória dos seus alunos. O pesquisador os instruiu a castigar aqueles alunos que errassem com choques elétricos à distância, através de uma máquina que emitia descargas que iam de 50 a 450 volts. A potência máxima vinha acompanhada de uma inscrição que dizia: "Perigo, choque severo." O resultado foi que cerca de 2/3 dos professores utilizaram a voltagem máxima do medidor em alguns momentos e todos chegaram à marca dos 300 volts. A questão toda era que, na verdade, o aparelho não chegava a dar choques,
e os gritos que os professores escutavam vindo da sala vizinha eram, na verdade, meras gravações. Mas essa experiência não parou por aí. Uma década mais tarde, um professor de psicologia social da Universidade de Stanford, chamado Philip Zimbardo, quis elevar o experimento de Milgram. Zimbardo selecionou 24 pessoas, pagando $15 por dia, a maioria branca e de classe média. Ele os separou em 2 grupos, dando-lhes aleatoriamente o papel de guardas e prisioneiros e pediu que voltassem para casa. O experimento começou de forma brutal. Os guardas começaram a apresentar condutas abusivas que em pouco tempo se tornaram sádicas. Instruídos a não provocar lesões físicas dos presos, os carcereiros fizeram com eles todo tipo de violência psicológica. Identificavam os detentos somente pelos números para evitar chamá-los pelo nome e, tratando como objetos, os enviavam constantemente à solitária, fazendo-os tirar a roupa, obrigavam a fazer flexões, a dormir no chão, colocavam sacos de papel em suas cabeças e obrigavam-nos a fazer suas necessidades em baldes. Muitos dos participantes guardas, após um certo tempo, disseram agir com crueldade simplesmente por estarem entediados. Vários dos presos começaram a apresentar problemas emocionais. O relato de um prisioneiro diz: uma das práticas mais eficientes era interromper o sono, uma técnica de tortura muito conhecida. Foi muito marcante e traumatizante para mim, afirmou Clay Ramsey, um dos prisioneiros. Segundo Zimbardo, no dia em que chegaram, tudo era uma pequena prisão instalada em um sótão com celas falsas. No segundo dia, era um presídio de verdade, criado na mente de cada prisioneiro, de cada guarda e das outras pessoas envolvidas. Ainda assim, apenas alguns poucos estudantes pediram para abandonar o estudo antes de ele ser de fato interrompido. O chamado experimento de aprisionamento de Stanford atingiu níveis tão altos de perversidade que teve de ser suspenso menos de uma semana depois de começar. Ele nos mostra que a natureza humana não está totalmente sujeita ao livre-arbítrio, como gostamos de pensar, mas que a maioria de nós pode ser seduzida a se comportar de maneira totalmente atípica em relação ao que acreditamos que somos. O que nos faz lembrar que enquanto o filme continua a nos aterrorizar na tela, a realidade pode estar cada vez mais próxima de ser igualmente assustadora. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar um like, compartilhar o vídeo e se inscrever em nosso canal. Deixe nos comentários suas opiniões e sugestões para futuros temas. Até a próxima!